alunos da aromaterapia, sejam muito bem-vindos ao workshop de introdução ao método LS, Método Liberdade Saudável. Eu me chamo Carla Pinheiro, sou aromaterapeuta, tenho algumas especializações na área da aromaterapia, como sono infantil, como produção e criação de produtos artesanais aromáticos, aromaterapia em geral e aromaterapia pediátrica. Então, vamos dar início ao nosso workshop, segunda aula. Essa aula ela foi planejada exatamente para que fique gravada, para que vocês tenham acesso mais de uma vez para assistirem a hora que quiserem. Então, daremos início agora, neste exato momento, ao nosso Day 2, workshop de introdução ao método LS. A nossa programação de aula do segundo dia do método de introdução à liberdade saudável, vamos falar sobre a parte teórica da aromaterapia. No primeiro dia, eu vim trazendo para vocês sobre o corpo humano, sobre a saúde e sobre como que as doenças acontecem. Para quem entender como que funciona essa tríade de corpo, saúde e doença, para que você tenha um respaldo maior para receber as informações sobre a aromaterapia, como a aromaterapia age no nosso organismo, né? Como a aromaterapia age no nosso organismo através do óleo essencial. Então, é essencial que vocês saibam como que funciona organicamente o nosso corpo para recebimento dessa carga do óleo essencial. Eu estou seguindo aqui o meu próprio material de apoio para dar mais base de informação para vocês. Então, esse módulo 2, no dia 2, eu venho trazendo o que é a aromaterapia. Como eu já falei para vocês, a aromaterapia ela vem dando um suporte, um apoio, né? Por ser medicina natural, por ser uma medicina integrativa complementar, ela vem dando um suporte à medicina tradicional. Então é importante sabermos como que é a aromaterapia, qual a funcionalidade da aromaterapia, como que a aromaterapia ela age no nosso organismo, né? Para que esse óleo essencial que é colocado no organismo, ele venha fazer e ter a maior absorção possível, né? Para que o tratamento seja correto e prático e assertivo. Então, o que realmente consiste a aromaterapia? A aromaterapia, ela tem 3 pilares, tá? Isso eu já estou explicando no meu material. Eu tenho um material modular, né? O material modular 1 e 2. Eu já estou entrando no material modular 2, que vai ser explicado melhor para vocês no método LS. Então, vamos lá. Em que consiste realmente a aromaterapia? A aromaterapia ela vem com fundamento de 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Os 3 pilares são o indivíduo, as circunstâncias do ambiente, né? E os óleos essenciais. Então ele é um tripé, tá? Nesse tripé ele tem a base do tripé do indivíduo, dos óleos essenciais e das circunstâncias. Para quem entende esse triângulo aqui, tá? Indivíduo aqui, né? No ápice da pirâmide, os óleos essenciais e as circunstâncias. Porque esses 3 pilares, eles em conjunto, eles interagem, na verdade, né? Eles fazem essa interação de fundamentos para que o óleo essencial e a aromaterapia ela tem a interação do indivíduo com o óleo essencial através da circunstância que lhe foi dada, como eu expliquei para vocês na aula 1, que é quando existe a regência de corpo com não equilíbrio da doença. Tá? Então, nessas circunstâncias de casos de patologia, de doenças,
que seja uma doença crônica ou uma doença aguda, né? Dores, enfim, uma série de potenciais e situações fisiológicas do corpo faz com que essa tríade que eu falei com vocês ontem, que é o corpo, a saúde e a doença, caia na fundamentação do indivíduo, das circunstâncias que foram ocorridas na tríade, que eu expliquei anteriormente, para o uso do óleo essencial. Na verdade, a tríade, que ela se reflete, né, nesses 3 pilares, ela nada mais é do que uma pessoa, um indivíduo interagindo com os óleos essenciais numa circunstância, numa devida circunstância. Então, o pilar 1 é o óleo essencial, tá? E a planta, né? Porque é de onde são extraídos esses óleos essenciais. Então vamos falar um pouquinho de extração, quimiotipo, geotipo do óleo essencial. Então existem mais de 250 mil espécies. É isso mesmo, dá para assustar, né? São mais de 250 mil espécies de óleos vegetais, tá? Na verdade, 10% desses óleos essenciais, ele tem uma significância muito grande nessas espécies, ou seja, se são 250 mil espécies vegetais, existe 10% extremamente significante desses óleos vegetais, tá bom? Então, as plantas, elas são extraídas, tá? Existem várias formas de extração do óleo essencial dessas plantas, como destilação a vapor, por exemplo, né? Então, o quimiotipo de cada planta e o geotipo, ele significa o quê? Onde ele é retirado, o tipo geográfico da extração desse óleo essencial. E o quimiotipo, vocês sabem que é o tipo químico. Então a gente trabalha o tipo químico da planta, a gente trabalha o geotipo da planta, que é o tipo geográfico, tá? Então assim, o geotipo, ele é diferente do tipo geográfico, tá? Então a gente trabalha o quimiotipo e o geotipo, porém a gente sabe que tem o tipo geográfico da retirada desse óleo essencial, né? Que são as condições ambientais, né? Que são as formas diferentes de onde se produz as substâncias desse óleo essencial, tá bom? Então, como que a gente pode fazer a análise desse geotipo? Qual que é a análise do geotipo do óleo essencial? Ele pode ser analisado das formas onde são formas de frio, de calor, as bactérias, tá? É um processo químico, na verdade, da planta. Por isso que é diferente de quimiotipo. Eu estou tentando explicar da melhor forma possível aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Quimiotipo e geotipo, e o geotipo é diferente do tipo geográfico. Porém, tudo lá vai para a mesma direção, que é a extração do óleo essencial, o local onde ele foi extraído, a forma como ele é extraído. Então, vocês já sabem que existem 250 mil espécies, são muitas espécies de óleos essenciais. Então, tem que ser trabalhado em cima de cada óleo essencial, cada espécie de óleo essencial, a retirada desse óleo, tá bom? Então, assim, para que tenha esse cuidado de seleção artificial, cuidado de uma seleção natural dessa extração. Então, assim, cada planta, tá? Várias espécies de planta, isso aí a pessoa estuda em botânica, né? Então, assim, cada planta, espécie de planta, ela tem um local, ela é de uma localização, ela é retirada de um local distinto, de uma certa diferenciação, né, para retirada e produção desse óleo essencial.
E o que diferencia um óleo essencial para o outro? Na verdade, o que diferencia um óleo essencial para o outro é a forma de como ele é extraído, né? A forma de extração desse óleo essencial. Então, quais são as formas de extração do óleo essencial? Ele pode ser feito por maceração, pode ser feito por prensagem a frio, como eu comentei agora, hidrodestilação, pode ser feito por destilação a vapor. A maioria dos óleos essenciais tem sua extração e destilação a vapor, por solvente, por supercítrica, por turbodestilação. Então, assim, são várias formas de extração, tá? Fiquem atentos a isso. E para quem está anotando, a forma mais comum de retirada, de extração desse óleo essencial é a da destilação a vapor, de prensagem a frio, tá? É interessante saber que existem várias formas químicas, ou seja, formas químicas diferentes para essa extração, tá? Esse é um ponto importante. E importantíssimo também saber a procedência, ou seja, a procedência do processo dessa extração do óleo essencial, tá? Nós precisamos saber, na verdade, a qualidade e a forma que foi estratificado esse óleo essencial, tá bom? É importante saber como foi feita essa extração. Então vamos falar agora um pouquinho do perfil químico. O óleo essencial das plantas, ele tem diferença. Tipo assim, cada óleo essencial, por que tem diferença? Porque cada óleo essencial tem a sua assinatura química, tá? Então é como se fosse um perfil químico e isso é imprescindível, tá? Por exemplo, quando misturar um óleo essencial, quando não misturar esse óleo essencial. Então, assim, cada óleo essencial tem o seu perfil químico, né? E esse perfil químico ele se torna uma assinatura, tá? Então vamos falar da terapeuticidade deste óleo essencial, tá? A terapeuticidade é quando tem mais substância tóxica, menos substância tóxica. E nós precisamos o quê? Saber da terapeuticidade para quê? Montarmos um protocolo bem feito e bem definido. Isso é muito importante. Então, terapeuticidade, você faz um link ao que? Quando você sabe que esse óleo essencial ele tem mais componente tóxico e menos componente tóxico para interagir com um óleo essencial e outro, montando o seu protocolo assertivo, né? Medindo, na verdade, o quanto desse óleo terapêutico ele tem a sinergia entre um e outro na adição, tá? Então, assim, vou falar também para vocês de toxicidade, tá? Toxicidade, tá? Então, assim, a toxicidade, ela tem, existe a toxicidade em qualquer planta, em qualquer vegetal. Porém, nós fazemos o uso dos óleos essenciais com toxicidade baixa e com medidas e dosagens ideais para que esse óleo essencial, que leve essa carga do óleo essencial para o organismo, seja recebida de uma forma segura. Então, existe sim, como não deixarmos de falar da toxicidade? Sim, porém, os cientistas, as análises clínicas, tem todo um trabalho científico em cima disso para que você possa fazer o uso do óleo essencial na sua dosagem, diluição correta, nas doses corretas, para que não ocorra esse risco de ser tóxico o óleo essencial. Como eu mencionei anteriormente, da terapeuticidade do óleo essencial, de ter mais nível tóxico e menos nível tóxico, todos os óleos são passados por estudos e definidos com toxicidade baixa
para que o organismo, para que as pessoas possam receber com segurança esse óleo. E falando em toxicidade, tá? Eu venho mostrar para vocês aqui agora que por que existem os estudos científicos e as pesquisas científicas? Exatamente para nos assegurar de uso com certificações e qualidade, tá? Já tem empresas multinacionais que trabalham com certificado de proteção e garantia, para garantir o uso adequado desses óleos essenciais. Tá aí a Anvisa também, a Anvisa que faz um trabalho de excelência para nos dar o suporte de real uso de cada óleo essencial, tá? Então, qualidade e certificação é muito importante de se ter no quesito de escolha do seu óleo essencial. E no pilar 2 da aromaterapia nós vamos trabalhar o que? O indivíduo. O indivíduo é o que? Um ser indivisível, né? Então ele vem entrando na medicina natural, em conjunto com a medicina tradicional, né? Como um paciente, como um consulente, um cliente que interage, como eu falei com vocês antes, inclusive na aula ontem, como um interagente de ambiente fisiológico, morfológico, enfim, de um ambiente que ele seja propício para o tratamento, né? Como nós estamos falando em medicina natural, tratamento terapêutico. Então, assim, um diagnóstico profissional, um diagnóstico médico, ele é feito por um profissional médico. Tá? O nosso diagnóstico em aromaterapia para com esse indivíduo paciente, ele é feito da forma terapêutica. Então, a medicina aromática, que é a medicina natural, integrativa e complementar da aromaterapia, ela trabalha o seu indivíduo de forma terapêutica, tá? Então, ele vem trabalhando uma série de fatores, vem trabalhando o fator físico, vem trabalhando o fator emocional, de sensibilidade. A gente não pode deixar de levar em consideração o lado emocional, o lado vibracional. É muito importante trabalhar esse lado vibracional. Então, assim, é um conjunto, não é somente uma coisa, tá? É um trabalho todo complexo para que seja diagnosticado pelo médico tradicional, para que seja levado esse paciente para nós, os aromaterapeutas, já com um diagnóstico certo para o uso do óleo essencial, né, que vai ter seu aspecto de recebimento desse óleo essencial, para que trabalhe a forma mais eficaz da forma física, da forma emocional, mental, também trabalha a parte de maturidade de mentalidade, né, para que essas condições de saúde sejam mais equilibradas. Sendo assim mais equilibradas, a aromaterapia ela vem trazendo um benefício gigantesco para esse indivíduo que está fazendo o uso dela. E ainda dentro desse pilar 2 que a gente está falando do indivíduo, né, trabalhando o indivíduo em si, com os óleos essenciais, trabalhando a parte emocional, emotiva, vibracional, é importante para o aromaterapeuta, é importante até mesmo para quem faz uso já tem consciência disso, que a gente precisa fazer algumas perguntas do tipo: esse aroma desse uso desse óleo que você está sendo feito por você, ele está sendo agradável? Tá? Existe algum aroma que você não gosta? Existe algum aroma que você já usou e foi suportável e hoje, atualmente, você não recebe mais esse aroma da mesma forma que você recebia antes? Então, assim, quando você vem num pilar indivíduo, você trabalha muita coisa. Você trabalha parte emotiva, principalmente, tá? Então, não é você chegar e sair fazendo uso de um óleo essencial deliberadamente. Você precisa se conhecer, precisa conhecer, por exemplo, um pai, uma mãe que faz o uso em prescrição do seu aromaterapeuta,
para uma criança, para o seu filho, você tem que conhecer o filho, você tem que saber o aroma que essa criança suporta, o aroma que fica agradável para essa criança ou não. Então, assim, temos que ter a sensibilidade, tá? Para que, na verdade, a aromaterapia é a terapia holística, e a terapia holística trabalha muito isso. Sensibilidade, trabalha muito a parte emocional, trabalha demais o vibracional. Então, temos que saber quais são os aromas sensíveis, saber também na parte do indivíduo, saber se esse indivíduo tem alergia a algum tipo de componente químico, vegetal, tá? Então, assim, trabalhando a sensibilidade, a gente está trabalhando também a individualidade do indivíduo. Isso é muito importante, tá? Então, assim, vocês estão vendo que não é um trabalho simples, não é um trabalho nada inútil, é um trabalho muito útil, é um trabalho que dá um suporte, um complemento para as outras medicinas, né? Para outras terapias, né? Dá um suporte para a medicina tradicional. Então, assim, você vem trabalhando a sensibilidade, né? Dessa sensibilidade você já parte para o individualismo, ou do individualismo você já parte para a sensibilidade. Então, você não pode deixar de analisar esses fatores para o uso do óleo essencial, seja você usando pessoalmente ou seja você usando para o seu paciente, cliente. Agora, o pilar 3, nós vamos falar das abordagens no organismo, tá? Desse ambiente, como que é feito. Ela é feita através de protocolos, tá? Nessas percepções orgânicas, né, que eu venho falando com vocês desde a primeira aula, passando agora no pilar 1 e 2, o pilar 3 ele vem trazendo a parte perceptiva de uso, como usar o óleo essencial. O óleo essencial é usado em protocolo, o óleo essencial, as vias de administração desse óleo essencial. Então, o óleo essencial ele pode ser usado de forma a se ter o seu blend, em sinergia de blend. Ele pode ser usado em mix, ele pode ser usado sozinho de um componente químico único do óleo essencial. Então, vamos falar agora sobre as formas de uso do óleo essencial. Vou trazer aqui para vocês algumas informações básicas do tipo mix de óleos essenciais. O que são mix de óleos essenciais? São óleos essenciais com várias sinergias. Por exemplo, existe um mix X de óleo essencial. Dentro desse mix do vidrinho âmbar de óleo essencial, ali dentro tem componente de hortelã-pimenta, componente de hortelã-pimenta, componente de lavanda, componente de limão siciliano, dentre outros óleos essenciais dentro desse mix. E o que é um blend de óleos essenciais? Blend de óleos essenciais é como se fosse uma mistura do óleo essencial. Você vai fazer artesanalmente um blend de óleo essencial. Então, assim, você quer fazer um blend para acalmar a pele. Você vai pegar um óleo essencial X que seja compatível o seu componente químico com o óleo essencial Y, tá? Vai fazer a adição você vai fazer a adição de 2 a mais óleos essenciais. Então, isso é um blend. Você fazer a sua sinergia, a grosso modo falando, uma mistura, tá? Mas o termo técnico usado é sinergia. Então, existem mix já de óleos essenciais. Muitas empresas já vendem esses mix já pronto. Inclusive, o mix de óleo essencial que já vem pronto, ele vem já com adição com diluição já certa, de dosagem certa de óleo vegetal, por exemplo, um óleo de coco, tá? Então você vai montar o seu blend
você faz o seu blend com a dosagem e a diluição de tabela correta, tá? É importante lembrar aqui para vocês que existem tabelas a seguir, tá? Existem metodologias certas de uso do óleo essencial. Um óleo essencial pode usar puro na pele, por a pele ser muito sensível. A indicação é que o óleo essencial seja topicamente usada como em sinergia, que é o uso de um óleo de coco, por exemplo, em sinergia com o seu óleo vegetal ou óleos vegetais, tá? Então, existem essas formas de administração do óleo essencial, do que você usar do óleo essencial, um mix, você usar do óleo essencial um blend, tá? Então, e observando que você tem que saber a dosagem certa, a dosagem terapêutica para fazer esse blend, esse mix. E a dosagem, a frequência de uso, a quantidade, o período, como você usar, como diluir, isso tudo o aromaterapeuta já passa para você, tá? A não ser que você seja um estudioso ou esteja formando em aromaterapia, aí você tem que pesquisar mais profundamente. Agora, se você está fazendo para uso próprio, para uso para o seu filho, que você procure um aromaterapeuta de confiança, né, que tem o seu aromaterapeuta, não faça uso de sinergias, montar mix, montar blends sem fazer o uso devido de tabelagem. Tem tabela, tem quantidade, tem período de uso, tem a dosagem, então fiquem atentos a isso. Quanto à dosagem, eu gosto sempre de fazer um levantamento, falar que cada dosagem que não se segue regras, tá? Como eu falei, tem diluição, tem tabela, tem frequência de uso, tem período, então isso não segue regra, não é porque uma pessoa usa uma quantidade X de óleo essencial que você vai usar. Cada caso é um caso, cada organismo recebe o óleo essencial de uma maneira. Então isso quer dizer o quê? Individualização e padronização. Não podemos deixar isso de fora. Anotem. E quais são as formas de uso desse óleo essencial? O óleo essencial ele pode ser usado de forma aromática, pode ser diluído em formatinho de concha aqui na mão, você fazer a sua inalação, pode ser inalado, né, em formato de concha, pode ser inalado no ambiente com o uso do seu difusor de ambiente. Ele pode ser usado, alguns óleos, não são todos, gosto de colocar sempre isso, alguns óleos podem ser prescritos para uso de forma ingesta. Observação, não são todos os óleos que podem ser ingeridos, tá bom? E podem ser usados de forma tópica. Ah, mas os óleos que são usados de forma tópica são os mesmos que são usados de forma ingesta ou são os mesmos que são usados de forma aromática? Nem todos. Por isso eu sempre digo aqui, procure seu aromaterapeuta, tá? Se você não tem aromaterapeuta, me chame na rede social que eu vou dar o help para você e a indicação que for mais importante no momento. Mas você já sabe que são 3 formas de uso de óleo essencial. Generalizando, são de forma de inalação, de ingestão e de difundida no ar, né? E topicamente. Então você pode usar topicamente, ingestamente ou inalatória. Isso é coisa para se anotar, hein? Então, desses 3 pilares da aromaterapia com os óleos essenciais, eu trouxe para vocês falando a relação da pessoa, do indivíduo com o óleo essencial. Anotem, nós já falamos dessa relação indivíduo-óleo essencial. Já falamos também da aromaterapia e da pessoa, segundo item, né, que é a aromaterapia e o indivíduo. E o terceiro item que eu venho falando toda hora, o aromaterapeuta e o óleo essencial e o indivíduo. Então, a gente vem trabalhando
importância de 3 fatores, tá? A aromaterapia, o indivíduo e o aromaterapeuta em conjunto com o óleo essencial, tá? Então é muito importante. Vocês estão vendo que não é nada simples, é uma coisa complexa, tem todo um trabalho em cima disso. Como eu mencionei anteriormente, tem um trabalho de vibracional, tem um trabalho emocional, tem um trabalho de parte do corpo humano, sim, tem um trabalho. Então assim, por exemplo, para você saber fazer o uso de um óleo essencial para fazer um tratamento de uma dor, eu estou com uma dor, uma queixa-fogo. Você tem um trabalho todo complexo em cima disso. Então, fique aqui para vocês essas informações, tá? Eu vou tentar, não prometo agora porque não está pronto, porque está sendo ainda feito o e-book para as próximas aulas, que serão as aulas do método LS, tá? Então, quando o e-book do método estiver pronto, vocês que participaram aqui desse workshop, desses 3 dias, vocês podem ter acesso, é só mandar a mensagem lá, mandar a mensagem para a equipe que você vai ter acesso ao seu e-book, tá bom? Então, eu tenho certeza que essa aula foi uma aula muito clara para você entender um pouco melhor, para quem não conhecia, ou até mesmo para quem já conhece, está querendo fazer acréscimos de informações, para que vocês tenham noções, né, de alguns detalhes da aromaterapia, para que depois vocês possam participar do método. O método é mais completo, o método ele vem com uma alta complexidade maior do que é a aromaterapia e os óleos essenciais no corpo humano. Na aula 1 eu falei brevemente com vocês o que são os óleos essenciais, que são substâncias ou componentes de substâncias voláteis, né? Que dão às plantas os seus odores, os seus aromas característicos, os nossos queridos odores e aromas agradáveis. Então, desses aromas podem ser perfumes, saborizantes, enfim, tem uma infinidade de características do óleo essencial. Então, amanhã, na aula 3, no Day 3, tá, do nosso workshop, eu vou trazer mais informações detalhadas, riquíssimas para vocês sobre o óleo essencial, tá bom? Então, na Day 1, nós trabalhamos o corpo no todo, sobre as informações de como funciona, qual a parte funcional do nosso organismo, para que esse organismo receba a carga do óleo essencial que vai ser dito amanhã na aula 3. Na aula 2, Day 2, nós falamos hoje sobre que demos uma ênfase maior na aromaterapia, como que é a aromaterapia, como que funciona e para quê, qual o benefício da aromaterapia para o ser humano num todo, trabalhando o lado psicológico, trabalhando o lado emotivo, emocional e vibracional, tá bom? Então fica aqui para vocês, aguardo vocês amanhã na nossa 3ª e última aula das nossas noções emblemáticas da aromaterapia épica sobre os óleos essenciais.